Olha aí, então, onde a química orgânica vai te levar. A gente começou a química orgânica, a gente passa pelo metano, ligado apenas a átomos de hidrogênio, vai para o etano, vai para o propano. Como eu tenho mostrado para vocês, átomos de carbono ligado com átomos de hidrogênio. Não saímos disso. As moléculas orgânicas que eu tenho mostrado para vocês, elas têm carbono e hidrogênio, mais nada. Hidrocarbonetos. Só tem carbono e hidrogênio. Então, às vezes as pessoas confundem, sabe? Hidrocarboneto com carboidrato. E não é difícil de confundir, dá para entender a pessoa confundir. Porque esse hidro dá a impressão que você está falando de água, e a água tem hidrogênio e oxigênio. Aí você pensa, hidrocarboneto tem carbono, oxigênio e hidrogênio, mas não. Cuidado, hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. Carboidratos, aí sim tem a ver com água. Os carboidratos são os famosos açúcares, tão importantes na dieta humana, tão importantes do seu conhecimento para você conseguir ter saúde na vida. Saúde e estética. Os carboidratos são a chave que você tem que dominar. Né? Então, aproveitando aqui, vamos só citar os carboidratos. Os carboidratos, eles são um grupo de substâncias que eles possuem carbono e hidrogênio, mas eles têm o átomo de oxigênio em que situação? Formando grupos OH, os grupos hidroxila, que na química orgânica, quando esse grupo aparece ligado a um carbono saturado, ele nos leva à função química álcool. Então, os hidrocarbonetos, eles têm, principal característica da cadeia deles, eles têm a função química álcool. Repito, os carboidratos têm como principal característica a função química álcool. Mas eles podem também ter outras duas funções, uma das outras. Aldeído ou cetona. Então, os carboidratos são conhecidos como polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas. Chega de falar de carboidrato, que não é o foco aqui, mas no meu canal no YouTube você vai digitar lá carboidratos, você vai ter uma playlist sobre isso, se você quiser saber mais sobre isso. Por que ele é tão importante para a dieta humana? Principal fonte de energia, principal. Só depois que você consome os carboidratos é que o seu corpo vai buscar os lipídios. E eles têm outras funções também, além de energia. Ah, eu vou cortar os carboidratos. Isso, corta sua cabeça também. Já que você não quer pensar, já aproveita e corta sua cabeça. Você não vai cortar nada, você vai procurar um nutrólogo de preferência. Tem vários tipos de carboidratos. Tem os carboidratos de cadeia longa e menores. Os menores, os mais pequenininhos, são os monossacarídeos. Esses caras aí são super perigosos na nossa alimentação. Se você come coisa muito doce, né, os menores, eles são mais doces. Você vai, se você não tomar cuidado, você pode desenvolver até mesmo a chamada diabetes tipo 2, né? E você tem que tomar muito cuidado. Esses caras aí, eles alteram a glicemia, né? O índice glicêmico, o índice de glicose no sangue. E isso, obviamente, como é de conhecimento popular, isso não deve ser feito. Você não pode ficar zoando com a taxa de glicemia, porque isso, entre outras coisas, produz diabetes, mesmo que você não tenha nascido com a doença e tal. Você consegue realmente ajudar o seu corpo a ter uma diabetes. Outra coisa, às vezes o cara, ele começa só a malhar e acha que isso é suficiente para perder peso, né? Mas, na verdade, se você não controla a questão do índice glicêmico, você não consegue controlar o seu peso, porque isso tem tudo a ver. Às vezes você quer fazer uma malhação para perder gordura, mas é a malhação também, mas a nutrição, com o nutricionista, te indicando. Mas um ponto que ele vai pegar é esse, é você trabalhar o índice glicêmico. Então, que tipo de carboidrato você vai comer? Hoje é de conhecimento popular que batata doce tem um carboidrato especial que libera a glicose aos poucos. A gente chama carboidratos de baixo índice glicêmico. Agora, você pode ser aquela pessoa que é viciada em doce, é uma formiga, então você sabe, todo mundo sabe que isso não faz bem. Né? A pessoa não pode ver uma paçoquinha e tal, então você vai zoar o seu corpo, vai arrebentar a sua saúde, né? Porque você vai mexer completamente no índice glicêmico. Ah, professor, mas eu não sou de comer coisa doce, não. Eu como muito arroz. Aí é que o seu nutricionista, eu só estou dando um toque aqui, entendeu? Se você estiver totalmente perdido com a sua alimentação, daí você vai ficar esperto e vai buscar um nutricionista. O arroz, ele tem amido, o pão tem amido, e esse carboidrato, se você apear porque não é o doce, né? Então não tem problema, não, tem sim. Porque ainda é um carboidrato perigoso, porque ele libera muito rapidamente, ele libera a glicose
do seu sangue. Enquanto que eu acabei de te dar um exemplo aqui. Você tem exemplos como batata doce, que vai liberar a glicose de uma maneira mais controlada. Então, falado aqui sobre os carboidratos, você já sabe, se quiser saber mais sobre os carboidratos, é lógico que o primeiro vídeo que eu vou indicar é no meu canal do YouTube. Mas é óbvio que você tem milhares de vídeos sobre isso no YouTube, tá? Então, faça um estudo sobre isso. Ah, eu tô sem dinheiro para fazer um estudo, né? Essa desculpa não cola mais. Pessoas que gostam de dar desculpa para tudo, hoje em dia, elas estão encurraladas, né, gente? Tá tudo de graça na internet. Vai lá. Voltando. Carboidrato é uma coisa. Hidrocarboneto é outra. Nós estamos onde? Hidrocarboneto. Hidrocarboneto é uma função da química orgânica. É a primeira que a gente estuda. Os hidrocarbonetos, eles só têm carbono e hidrogênio. Você pegou uma molécula, ela tem carbono, ela é orgânica, ela é da química orgânica. Você olha para ela, você analisa ela, você olha para ela, revira ela e não acha mais nada além de carbono e hidrogênio. Ela pertence ao grupo dos hidrocarbonetos. Que grupo grande, gente. Lá tem os alcanos, que só tem ligações simples entre os carbonos, os alcenos, que tem ligação, pelo menos uma ligação dupla entre dois carbonos, os alcinos. Alcino, esse in é de ligação tripla. É quando o cara tem pelo menos uma ligação tripla entre carbonos. E você que está esperando aí que eu fale o alcono, não existe ligação quádrupla entre carbonos. Isso é impossível. Isso é uma anotação que você deve fazer aí. O carbono ele pode fazer entre si ligação simples, dupla ou tripla. Não existe ligação quádrupla. Não há como dois carbonos fazerem 4 ligações entre eles. Há uma limitação geométrica entre os átomos de carbono que impede essa situação. Na realidade, gente, a ligação quádrupla ela não ocorre em nenhuma situação. Não há nenhum par de átomos que vai fazer 4 ligações entre si. A primeira ligação que se faz entre dois átomos, você pode anotar aí no seu caderno, ela chama-se ligação sigma. A segunda, a partir da primeira, tanto a segunda como se surgir uma terceira, chamada ligação pi. E agora eu te introduzo nas reações orgânicas. Nesse momento, esse é o primeiro ponto, essa é a ponte que te leva para as reações orgânicas. Quando uma molécula entra em reação química. Quando uma molécula orgânica entra em reação química. Primeira coisa que determina como é que será a vida dela no mundo das reações químicas é a presença de uma ligação pi. Se ela tem ligação pi, ela vai para a batalha com a arma mais poderosa. Se ela não tem, ela vai para a batalha com o escudo mais poderoso. Quando você não tem a ligação pi, a molécula se torna uma molécula dificilmente atacável. Agora, quando ela tem a ligação pi, ela vai para a briga. Moléculas que têm a ligação pi, mas veja, eu estou falando ligação pi entre dois carbonos, tá? Que fique claro isso, que é o que determina uma molécula ser insaturada. Repito, quando é que você vai chamar uma molécula de saturada? Quando ela não tem ligação pi entre carbonos. Insaturada. Quando entre dois carbonos aparecer uma ligação pi. Você tem que ter uma ligação dupla. Ou uma ligação tripla, onde você tem 2 ligações pi. Mas tem que ser entre carbonos. Sabe, esse conceito é importantíssimo. Cadeia saturada não tem ligação pi entre carbonos. Cadeia insaturada aparece ligação pi entre carbonos. E se aparecer uma ligação pi no meio de 2 carbonos, cara, aquilo vira um ponto de ataque. Se essa molécula entra para reagir com outras, as outras vão atacar a sua ligação pi. Então essa molécula se torna reativa. Aí você me diz, o título da aula é o cotidiano. Então, só fale de coisa do cotidiano hoje, professor. Vou e estou falando. Por quê? Essa ligação pi aí torna a molécula insaturada. Vai dizer que você nunca reparou. Quando vai no mercado, no setor lá de margarina, produto sólido é a primeira indicação
que a cadeia orgânica ali é saturada. Porque a cadeia, quando é insaturada, ela vai gerar, geralmente, o produto líquido. Agora, quando que a gente vai falar, né, de saturado e insaturado, quando a gente está falando de comida, de nutrição, é quando a gente fala de gordura. Então, por isso que eu te falei, você chegou lá no setor, passou pela margarina, já fala, putz, os caras vendem veneno aqui, o que vai ter aqui também? Vai ter também soda cáustica para vender nesse setor aqui, ou é só margarina, né? É só margarina, para matar aos poucos. Aí você vai caminhando ali na prateleira, você encontra uma coisa extremamente perigosa também. Gordura vegetal hidrogenada. Ok? Gordura vegetal hidrogenada. O que é aquela coisa ali? A gordura vegetal, como você sabe, ela é melhor para a saúde. Ela é chamada de óleo, porque as gorduras são um grupo grande de substâncias. Vai pensar que gordura é uma substância, que nem água é H2O, é uma substância onde todas as moléculas são H2O. Isso é uma substância. Gordura é um grupo de substâncias, assim como hidrocarboneto, como os carboidratos que eu citei aqui, você tem um grupo das gorduras. Então você tem vários tipos de gordura. E um dos tipos de gordura que existe é a gordura líquida, que também é chamada de óleo. Veja, então, o que é óleo? Gordura líquida. E você tem a gordura sólida, e geralmente é chamada de gordura saturada. Por quê? Porque a gordura sólida ela é saturada. A sua cadeia, ela não tem ligação pi. Por isso que ela é saturada. E aí é o que eu te falei. A gordura, quando só tem ligação sigma, quando não tem ligação pi, quando ela é saturada, a cadeia fica numa disposição tal que as cadeias da gordura saturada conseguem se aproximar mais umas das outras. E aí lembre-se, o que significa estado sólido? É quando as moléculas estão mais próximas. Quando elas estão mais soltas, aí é estado líquido. Quando elas estão muito soltas, aí é estado gasoso. Então, o que determina o estado sólido é a proximidade. Quando as moléculas conseguem se aproximar bastante, você está no estado sólido. É uma gordura sólida. Uma gordura saturada. Professor, por que a insaturada é líquida? Quando você tem uma insaturação, repito, insaturação é a presença de uma ligação pi, uma ligação dupla ou tripla. Aquele ponto da molécula onde tem uma ligação pi entorta a molécula. A molécula não fica mais bonitinha, num zigue-zague bonitinho, ela entorta. Ela vai ficar, ela está indo bonitinha, de repente ela quebra o ângulo. Então a molécula fica torta. Então, quando você tem moléculas que têm ligação pi, são moléculas tortas. Aí elas não têm um encaixe legal. Às vezes encaixa um lado dela, o outro lado fica totalmente distante. E aí, se chegar uma terceira molécula, então, aí está feito o círculo. Elas não conseguem se aproximar. E isso determina que elas sejam mais distantes. Moléculas mais distantes, estado líquido. Olha só. O que determina o estado físico das coisas é a proximidade das unidades formadoras dessa coisa. Na química orgânica. O que determina a proximidade é a presença ou não da ligação pi. Então vamos lá. Gorduras saturadas. Elas não têm ligação pi. Por isso se aproximam. Gorduras insaturadas, os óleos, têm ligação pi. Por isso as moléculas não conseguem se aproximar. Por isso elas são líquidas. Então, quando você analisa duas gorduras, você olha, aquela é sólida, aquela não tem ligação pi. Olha, essa é líquida, essa tem ligação pi. Você já descobriu a característica principal delas. A que tem ligação pi, ela tem ponto de ataque. Se ela cair dentro do seu corpo vai conseguir atacar mais facilmente ela, terá um ponto de ataque. E quando você come uma coisa, essa coisa é formada não necessariamente por moléculas, mas geralmente por moléculas, tá? Comidas geralmente são feitas por moléculas, ok? As coisas que a gente come geralmente são moleculares. E o que significa digerir uma comida? É suas moléculas serem atacadas, velho. Você comer um pedaço de plástico, o corpo não consegue atacar essa porcaria aí. Aí você vai soltar do jeito que ele entrou. Não estou falando para fazer experiência em casa, hein?
mas o nosso corpo ele consegue reagir a algumas situações. Outras você vai morrer se você comer. Então, fica quieto aí. O que acontece? Digerir é reagir. Digestão é o conjunto de reações que o seu corpo faz com as coisas que você come. Se você come gordura saturada, seu corpo vai digerir? Onde é que ele vai atacar? Tá entendendo? Se você come óleos, gorduras vegetais, que são óleos, tanto insaturadas, seu corpo vai digerir? Sim, ele tem um ponto de ataque. Então essa é uma das lições mais importantes da química orgânica. E você leva para o cotidiano, como eu falei, como eu vendi o peixe, estou provando aqui. A química orgânica você não estuda para o vestibular. Química orgânica você estuda para a vida. Sem querer puxar a sardinha para o meu lado, mas eu não consigo enxergar uma outra coisa que você estude na sua vida, que seja mais importante para a sua vida do que a química orgânica. É uma coisa que vai determinar a sua saúde, seu bem-estar, se você entende de química orgânica. E sem fugir aqui do tópico, né? Nós estamos falando de hidrocarboneto. Toda essa história que eu contei, eu aproveitei o gancho para te falar que você deve comer gorduras insaturadas, puro azeite, tá? Não estou falando também para você passar óleo de fritar ovo no pão e comer, tá? Calma aí. É gordura líquida e tal, mas aí você vai ter a questão do colesterol, tem outros detalhes. Eu só dei um toque. Agora, procura estudar sobre as diversas possibilidades de gorduras vegetais que tem por aí, né? E aí que é legal, né? Você tem um monte de coisa no YouTube para você estudar, um monte de médico dando palestra de graça. Isso é super legal, é o mundo de hoje. Se você não está nessa ainda, por favor, para de andar de carroça, meu amigo. Eu sei que é gostoso andar de carroça, tomar aquele ar puro do campo e tal, mas acorda para a vida, tá bom? O que acontece? Vai estudar sobre os tipos de alimentos que têm boas gorduras, né? Isso é um termo muito usado na nutrição e tal, que você vai cair em gorduras que tenham, né, a ligação pi, e, portanto, gorduras insaturadas. Mas, dentre elas, existem as mais adequadas para estar na sua alimentação. Pelo menos uma coisa aqui eu já adiantei para você. Não é para você pegar óleo de cozinha, né, aquele que sua mãe usa para fritar ovo, e jogar no pão e comer, porque é super saudável, tá? Quando eu dei esses exemplos todos, foi para mexer com você de uma maneira que você não se esqueça mais. Você lembrou de diversas coisas do seu dia a dia, mexeu com as suas emoções, e aí você gravar aí na sua cabeça que moléculas saturadas não tem ponto de ataque. Moléculas insaturadas têm ponto de ataque. Falou de gordura? A gordura é uma molécula, a gordura mais chiquemente deve ser chamada de lipídios. Os lipídios são moléculas orgânicas. Lipídios são um grupo enorme de substâncias e todas elas são orgânicas. Todas elas são moléculas orgânicas. Você tem lipídio que é saturado e lipídio que é insaturado. Então, nesse momento, gravando aí, o que é uma cadeia saturada? Não tem ligação pi. O que é insaturado? Tem ligação pi. Gravou aí. Cadeia aberta e fechada, é só você ver. Se não é fechada, é aberta. Uma cadeia, para ser fechada, você tem que formar um ciclo, né? O primeiro carbono se liga ao último. Tem muito segredo. Então, veja, na classificação das cadeias carbônicas, nós temos ela é aberta ou fechada, se ela é saturada ou insaturada, conceito que hoje a gente bateu pra caramba aqui.